Olá, amigas e amigos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao canal para continuarmos o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. E hoje daremos continuidade ao estudo do item 94, no segundo parágrafo do diálogo de Allan Kardec com o espírito São Luís. Kardec pergunta: haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Resposta: elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Esse diálogo de Kardec com o espírito São Luís se deu porque estava acontecendo um fato estranho numa rua em Paris e desde algum tempo projéteis eram lançados e não sabia de onde vinham e quebravam as vidraças, penetravam o interior da casa, atingindo os que ali se encontravam, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. Então, eram fragmentos bastante consideráveis de lenha semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados, e até dos chamados carvões de Paris. E a doméstica do senhor Lisage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. E a vítima desses sortilégios acabou por requerer assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Aí, tendo a existência se tornado insuportável numa casa em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o dono da casa solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido e, a fim de redigir a ata rescisória, mandaram vir o dono do apartamento, o oficial de justiça, cujo nome convinha perfeitamente numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas sem perigo. E, com efeito, tão logo o funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão, lançado com extrema violência, entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se em pó. E, sem se perturbar, o senhor escrevente que estava lá serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever. Da mesma forma que outrora Junot se servira da terra levantada pela bomba. Então, são fatos de efeitos físicos que eram muito comuns naquela época. E esse fato, essa narrativa se encontra na Revista Espírita na edição de agosto de 1860. É só procurar lá que vocês vão encontrar. Bom, vamos então ouvir o que diz Miramês. As manifestações espirituais de objetos movimentados ou derrubados quase sempre ocorrem por inimizade ao espírito inferior, que se manifesta usando um médium da casa ou da vizinhança para causar temor ao seu inimigo, como sendo um fantasma que persegue. Ele mesmo ignora que está servindo de instrumento para os familiares procurarem entender esses fenômenos e conhecerem mais um pouco da verdade espiritual. Por vezes, tais manifestações são um socorro para os habitantes da casa. Quantas famílias que antes não se interessavam por religião alguma e depois dos fenômenos ocorridos na casa, estão todos estudando e mesmo trabalhando no espiritismo, ou em muitos casos em outras religiões. Mas antes não pensavam nem queriam saber de vida depois da morte do corpo. É o que acabamos de dizer na mensagem que antecedeu a esta. Tais manifestações são socorros espirituais para as almas já em estado de amadurecimento interno. Os sentimentos da alma devem ser despertados, e os meios para que isso ocorra são diversos, como diversos são os comportamentos
humanos e mesmo os espirituais. Existe o dom no centro da alma que deve ser aflorado, e este acorda todos os outros pela força do amor que carrega por onde passa, o que é a caridade. O espírita é induzido para tal imperativo pela fala do espírito Paulo, apóstolo, de que fora da caridade não há salvação. O espiritismo lembra Jesus que, na sua alta expressão de amor, falando da viúva, que de um óbolo insignificante se expressou como sendo a maior caridade diante da vida. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Marcos registrou no capítulo 12, versículo 43. O óbolo da viúva citado no Evangelho foi nada ante os presunçosos e ricos fariseus da época. No entanto, Jesus qualificou como sendo a verdadeira caridade. Todas as manifestações dirigidas por bons sentimentos têm maior valor perante a divindade, e é isso que os espíritos desejam despertar aos homens. Tais manifestações de qualquer espíritos, mesmo sendo eles inconscientes dos objetivos dessas comunicações, se transformam para os homens em algo de bom, por procurarem, depois dos grosseiros avisos, os avisos elevados. O empenho de Jesus é tornar a humanidade caridosa, compreendendo porque vive na terra, junto aos seus irmãos, filhos de Deus. E a doutrina espírita não faz outra coisa a não ser servir de instrumento de educação dos povos, para que eles conheçam a verdade e se tornem livres das ignorâncias. Quando falamos de espírito perturbador, lembramos-nos logo da obsessão, de pessoas obsediadas que existem aos milhares por toda parte. No entanto, observamos que essas pessoas se encaminham na vida depois de procurarem no espiritismo e mesmo em outras religiões os devidos socorros e despertarem para viver melhor. São fenômenos que acordam a alma. As multidões de médiuns que militam no espiritismo, falamos mais acentuadamente para observar o sentido das mensagens e o porquê da mediunidade. Não devem ser vaidosos por tão simples dom que aflora para o seu próprio bem e em quererem ser mais que os outros somente por causa de certa mediunidade que está ao seu dispor para lhes corrigir a rota e, ao mesmo tempo, auxiliar aos outros que, por vezes, foram desencaminhados por eles em outra vida. Abraça esse ensejo que Deus te deu e pede a Jesus para te ajudar nesse desempenho. Lembra-te de que fora da caridade não há solução para que possas te libertar. A tua consciência espera que te integres no bem comum, agora e sempre. As manifestações físicas, seja elas quais forem, são luzes dependendo do modo pelo qual procuras entender a mensagem que vem te fazer melhor.